Mais uma vez, irmãos, bom dia, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui nessa manhã de domingo e trouxemos uma mensagem que eu creio que vai falar no seu coração e que eu vou até dizer que é uma continuação de uma mensagem que eu dei aqui sexta-feira, que Deus trouxe uma revelação para nós e eu quero dar continuidade a essa mensagem. A palavra do Senhor diz em Efésios 6,12, que nós temos uma batalha, uma guerra espiritual. Ela não é no mundo físico, mas ela é no mundo espiritual. Porém, nós temos visto que os finais dos tempos estão acontecendo. Nós temos visto que as coisas estão caminhando verdadeiramente para aquilo que a palavra do Senhor sempre nos alertou, que Jesus viria, e que haveria o arrebatamento, que haveria o governo do anticristo. Tudo está às claras. Só quem não vê são as pessoas que realmente não têm uma intimidade com Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Os falsos crentes dos últimos dias. Quais são a aparência dele? O que eles praticam? O que eles pensam? Porque olhando para eles, são crentes. Olhando para eles, parecem serem fervorosos. Pessoas que realmente são de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que nós conheceremos a árvore pelo fruto. E quero trazer a você essa mensagem, os falsos crentes dos últimos dias. Ela se baseia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, nós vamos ver os alertas que o apóstolo Paulo e até mesmo o Senhor Jesus nos deu a respeito deles. E que nós não sejamos um deles, e que se nós tivermos contatos com eles, que nós tenhamos cuidado, porque ele está no meio de nós, eles estão no meio de nós, porque assim diz a palavra do Senhor. Vamos lá? Então diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então nós vemos que o Senhor diz que vai aparecer, sempre existiu, só que no final dos tempos, irmãos, isso ia crescer, ia se agravar, e é o que nós temos visto isso. Eu não estou aqui hoje para julgar ninguém, mas nós temos que falar o que está escrito na palavra de Deus, nós temos que alertar, se está escrito é porque existe, é a verdade. Agora, eu não vou dizer que é o fulano de tal, o ciclano de tal, a igreja tal, isso não cabe a mim. Cabe a nós discernirmos através do Espírito Santo. É Ele que vai te dar a direção. Sem mim não podeis fazer coisa alguma. Mas a palavra do Senhor nos instrui para que a gente seja alertado sobre essa situação. Por quê? Porque nós vamos ver que hoje Satanás ele está agindo de uma forma diferente. Ele vai mudando, é o mesmo princípio, mas a forma, as atitudes, elas são um pouco diferentes. E por isso que eu comecei falando de Efésios 6,12. Nós temos uma guerra espiritual? Sim. É contra a carne? Não. Porém, agora, nos últimos tempos, nós temos visto Satanás já incorporado nas pessoas. Muitas vezes, você já não está mais falando com a pessoa, você está falando com o próprio Satanás através da pessoa. Antigamente a gente orava na igreja, eles manifestavam. Estou dizendo que eles não manifestam ainda, manifestam. Mas nós vemos hoje é muito mais raro ver um demônio manifestando na igreja. Antigamente, nos anos 80, 90, era um festival de demônio caindo dentro da igreja. Hoje é pouco, de vez em quando aparece. Por quê? Porque ele mudou a estratégia, ele já vem manifestado, ele já está na pessoa, você já conversa com a pessoa, ela é o próprio Satanás encarnado, e
pessoas que você conhece. Mas como que nós vamos identificar? A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no meio de nós. E ele não vai tomar posse, ele não vai se encarnar, ele não vai ter um grande líder. Então já tem o pessoal dele encarnado que já está preparando o grande governo dele aqui na terra, que será destruído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Então Paulo está dizendo que nos últimos dias as pessoas exaltariam mestres que lhes permitisse e ensinasse viver um estilo de vida carnal. Então nós vemos hoje que o povo, aqui a palavra do Senhor diz, Paulo falou, cuidado, porque vão surgir pessoas que vão adorar falsos pastores, falsos mestres, que eles ensinam. Mas para quê? Para que as pessoas possam viver um estilo diferente de vida, não aquele que a palavra de Deus diz. Domingo passado eu falei sobre santidade. A mensagem daqui umas 3 semanas eu acho que já está no nosso canal. Então, o que acontece? É um estilo de vida onde a santidade ela não é pregada, não é ensinada. Você pode viver do jeito que você quiser. Tudo pode. A pessoa fala, não, a graça de Deus suporta tudo isso. Nós sabemos que a graça de Deus, ela é muito mais difícil de viver do que viver da lei. Muitos acham que não. Não, a graça de Deus é muito melhor do que a lei. Eu não concordo. Na lei, você tinha que perdoar uma pessoa 7 vezes. Agora é quantas? 70 vezes 7. Na lei, você ser um adúltero era ter um relacionamento íntimo com uma mulher que não é sua ou um homem. Amém? Na graça, só de eu olhar e desejar no coração, eu já sou um adúltero. Na lei, um homicida era matar alguém. Hoje, na graça, falar mal de um irmão é um homicida. Qual que é mais difícil? O pessoal fala que a lei é mais difícil. A graça é muito mais difícil. E a graça, ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Abre lá Tito capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ponto. Quem é a graça? O que é a graça? Ela nos ensina. Então ela é uma professora. Ela não é uma mãe que passa a mão na cabeça de todo mundo. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, tudo que é ímpio, tudo que é pecado, tudo que é errado, e as paixões mundanas, tudo aquilo que é do mundo, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Isso é graça de Deus. Não é algo que nós recebemos sem merecimento. Não, a Bíblia diz o que é a graça de Deus. Ela nos ensina. A graça de Deus faz com que eu e você sejamos pessoas justas, corretas, pessoas piedosas, e não uma pessoa que peca e está tudo certo. Não, o pessoal prega isso. É só pedir perdão para Deus que Deus perdoa. Na minha Bíblia não está escrito isso. Na minha Bíblia diz que tem que se arrepender. Sem arrependimento não há perdão. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Não adianta eu chegar e pedir perdão. Peça perdão para Deus que Ele perdoa. Claro, desde que haja arrependimento. Jesus diz que quando há um arrependimento, você vai e não peca mais. Quer dizer que o Senhor me perdoa, Jesus, pelo adultério, né, que eu cometi? Aquela moça disse para Jesus, eu perdoo, mas vá e não peques mais. A pessoa que se arrepende, ela não pratica mais. Se você é uma pessoa que está sempre praticando o mesmo pecado, é que você ainda não se arrependeu, ainda não tirou de você, não foi tirado de você a legalidade.
Existe uma legalidade na sua vida que faz. Mas eu tento, apóstolo, eu tento, eu faço força, mas não consigo. Aí vem a desculpa do pessoal da graça aí, né? A carne é fraca. Não, a carne não é fraca. O demônio, Satanás, tem legalidade na sua carne. E é por isso que você continua praticando a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que existem duas coisas que nos afastam de Deus e faz com que Deus não nos ouça: a iniquidade e o pecado. Está lá em Isaías 59. Então, por causa da iniquidade, coloca lá, Isaías 59, 1. Vamos lá. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, tem tradução que diz iniquidades, separam você do seu Deus. Então, a iniquidade, ela separa você de Deus. Os seus pecados, vírgula, ela tem ponto e vírgula. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, o pecado faz com que Deus não te ouça. Se nós formos lá em João 9, diz que Deus não ouve a pecadores. Então, o pecado faz com que Deus não ouça você. E a iniquidade faz você se separar de Deus. E quando você está separado de Deus, quando você não está dando ouvido a Deus, ou Deus não pode te ouvir, você vai dar ouvido a quem? Você está junto com quem? Vai lá, pratica. Não é bem assim. Depois você pede perdão e está tudo certo. Não é bem assim. Então é por isso que nós temos que, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias, pela multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. O Senhor diz lá em Mateus 7 também, que muitos chegarão diante do Senhor, mas Senhor, em teu nome expulsei demônio, tal. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade separa você de Deus. Pecado faz com que Deus não te ouça. Então são duas coisas completamente diferentes. Pecado você comete, iniquidade é uma maldição que está vindo de geração em geração. Lá nos 10 mandamentos, não é lei, não é regra judaica, como muitos estão tentando justificar, não, está nos 10 mandamentos. Foi o próprio dedo de Deus que escreveu, e o que ele escreve, ele não volta atrás. A Bíblia diz: eu, Senhor, eu não mudo, eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu serei o mesmo para todo sempre. O que está escrito lá, apóstolo? Está escrito o seguinte: não fará para ti imagens do que há no céu, na terra e debaixo dela. Não se prostrarás diante delas, porque eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, aqueles que pecam. Então está escrito com o próprio dedo de Deus lá na tábua dos 10 mandamentos. Ele não iria escrever algo, o mandamento não pode mudar. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. O que foi retirado foi leis mosaicas de Moisés. Moisés criou algumas leis lá que não foi de Deus, foi dele. Então Jesus falou: não precisa disso não. Então o que acontece? Hoje muitas pessoas não sabem disso e justificam que a graça de Deus vai perdoar tudo isso. Não, não vai. Os falsos crentes estão aí sendo ensinados e querem ouvir isso. Deus é amor, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele é justo. Ele é justo, Ele não pode fazer com que uma pessoa que entenda o que é graça e aquela pessoa que não quer entender o que é graça faça a coisa errada, e aquele que está fazendo a coisa certa ir para o céu. Vai haver o julgamento. O julgamento vai acontecer. 1 de João, capítulo 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação, dinheiro, a pessoa quer ficar rico, dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mais um versículo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Volta lá no 16. Irmãos, essa pessoa que nós estávamos falando aí, que ficam buscando, as pessoas que ficam buscando esses mestres, falsos mestres, que ensinam as pessoas a como viver bem aqui na terra. E ostentam muito. Não é errado o evangelho da prosperidade, como querem pregar, querem destruir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele ama a prosperidade do seu servo. Se deres ouvido, comereis o melhor dessa terra. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Prosperidade é dom de Deus. Pelo menos está escrito isso na Bíblia. O que é errado é isso aqui, ó, ostentação. As pessoas, quando ela ostenta, ela está adorando um outro Deus chamado Mamon, que também é o dinheiro. A ostentação faz as pessoas buscarem somente coisas boas, esquecem Deus. E até mesmo usar Deus para ser feliz financeiramente. Não é assim que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor nos ensina, lá em Mateus 6,33, o quê? Buscai em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa buscar Deus para viver bem. O Senhor diz, somente busque o meu reino e minha justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Ele diz lá em Filipenses 4 que Ele supre todas as nossas necessidades. Mas há no meio dos crentes hoje, igrejas que só pregam isso, fazem disso uma doutrina, aonde o dinheiro, é visto como Deus. Sem o dinheiro você não é abençoado. Deus não vai te abençoar se você não trouxer o dinheiro, se você não fizer. Não que nós não tenhamos que ser dizimista e ofertante. Tanto é que Deus não obriga ninguém a ser dizimista e ofertante, porque Ele só ama aquele que dá com alegria. Se você está dando algo na igreja em troca de bênção, sabe que Deus não está aceitando isso, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Nós não dizimamos, ofertamos à igreja porque nós temos medo ou porque nós estamos necessitados. Não, nós dizimamos, ofertamos porque nós somos gratos. Como disse lá o Davi, não darei nada ao Senhor que não me custe nada. Ou seja, há um prazer. É como nós fazemos, como nós vamos dar um presente para alguém que nós gostamos, nós temos prazer de dar um presente até caro, porque aquela pessoa merece, aquela pessoa, e Deus, a obra de Deus, então nós fazemos o mesmo, é de coração. Eu sempre prego esse versículo de Jeremias 17:10, eu, Senhor, esquadrinho corações, eu provo pensamentos, para dar a cada um, segundo os seus caminhos, suas atitudes. Não tente enganar Deus. Nós vamos falar disso agora. O coração. Como que está o teu coração em relação a Deus? Você é um interessado? Todos que vêm para a igreja vêm por interesse, irmãos. Eu vim por interesse. Quem não veio por interesse? Nós estávamos com problemas, não é verdade? Uns doentes, problema sentimental, familiar, eu tinha todos. Doente, tudo. Aí o que acontece? Chega na igreja tudo lascado. Então é um interesse. Mas nós vamos aprendendo, vai ouvindo a palavra, que o mais importante não é os nossos problemas, que o mais importante é fazer a vontade do Pai, é fazer a justiça do Pai aqui na terra, é ser como Ele quer. Tanto é que Jesus ensina no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Se eu buscar fazer a vontade do Pai aqui na terra, Ele vai me dar tudo aqui na terra para eu viver. E quando Ele me dá com abundância. Por isso que lá em Deuteronômio 28 diz, se nós obedecemos, as bênçãos te alcançarão. Pare de correr atrás de bênçãos, irmãos. Pare de correr atrás de bênçãos. Elas precisam vir até vocês.
Você corre atrás dela, ela corre de você. Deixa ela vir. A bênção está ligada a Deus. Todas as bênçãos vêm de Deus. Se você buscar a Deus, elas virão até você. Ele é Pai, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe que o teu coração está desejando. Eu, Senhor, realizo o desejo do coração do justo, aquele que pratica a justiça. O verdadeiro crente, ele foca essas coisas. Agora, o falso crente está focando a prosperidade, está focando o seu bem-estar, está focando viver bem aqui na terra. As pessoas querem viver bem aqui na terra, se esquecem que nós temos que nos preparar para viver bem aonde? Na glória, no reino de Deus. Qual é o galardão que você vai estar buscando para a sua vida? Qual que é o galardão que você vai ter quando você chegar lá? Você sabe que o crente convertido, os salvos, o julgamento dele é lá no trono branco. É outro julgamento. E é julgamento para quê? Para decidir aonde você vai ficar e o que você vai ter, pelo galardão que você teve aqui na terra. Agora, o outro julgamento será para os ímpios, para mostrar para eles, vocês estavam dentro da igreja, vocês pregavam o evangelho, a tua igreja tinha bastante gente, vocês eram pessoas que expulsavam o demônio, vocês eram pessoas que profetizavam, vocês eram pessoas que faziam sinais e maravilhas, porém, vocês praticavam iniquidade. Apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Vai o Senhor dizer para essas pessoas que muitos crentes acham que são salvos. Eu sempre falo, irmãos, nós não somos salvos, nós estamos salvos. Amanhã você pode fazer algo e perder a sua salvação. Sim, esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma enganação do diabo. Perdemos a salvação? Sim. A Bíblia diz que vai ser salvo aquele que perseverar até o fim. Isso é uma mentira que está sendo pregada, e sempre foram pregados. Tem até umas igrejas que pregam isso, as mais tradicionais. Não estou aqui para julgar, quem vai julgar é o Senhor. Mas como é nítido a palavra, o Tomé, ele era crente, irmãos? Tomé era batizado? Ananias e Safira era batizado? Tomé, para ser discípulo, tinha que ser batizado. E o Judas? O Judas era? E aí, foi para onde? Não, ele se matou, filho. Não houve arrependimento. E Ananias e Safira, que mentiu para o Espírito Santo, morreu. Por que não perde a salvação? Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, é uma mentira, para enganar o pessoal, dizendo que a graça de Deus não perdoa isso. Você tem que viver uma vida justa diante de Deus, diante dos olhos de Deus, não do ser humano. Tem muitas pessoas que se preocupam mais com o que os outros vão falar de mim, do que os outros vão pensar, o que a minha família vai pensar de mim. Mas faça essa pergunta: o que Jesus está pensando de você? O que o Espírito Santo fala para você? Porque nós temos essa briguinha no pensamento. Quando nós estamos saindo fora da palavra de Deus, há esse julgamento na nossa mente. Mateus 13, 24. O cristão falso entre nós. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que existe crente falso no meio de nós. E eu vou mostrar isso para você. Isso foi o que eu preguei sexta-feira, só que eu preguei mais de 1 hora. Eu só vou fazer um resuminho aqui para vocês, porque existem outros crentes também que não agradam a Deus. Os crentes falsos do último dia. Mateus 13, 24. Agora, quem vai mostrar para nós é o próprio Jesus. Amém? Não é o apóstolo Paulo, é o próprio Jesus. Jesus lhes contou uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.
Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte primeiro o joio e amarre-no em feixes para ser queimado. Depois junte o trigo e guarde no meu celeiro. Vamos lá no versículo 37, ele vai explicar a parábola. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem, é o próprio Deus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Resumo perfeito que Jesus fez. Então ele disse que no meio de nós haveria o joio. Mas pastor, apóstolo, eu já ouvi muitos pregadores dizendo que nós não podemos tirar o joio porque vai arrancar o trigo, né, no meio. O que o Senhor está dizendo aqui, que haverá nos finais dos tempos, quando Jesus voltar, ele vai separar definitivamente o joio do trigo. O joio vai ser lançado no inferno e o trigo vai ser lançado nos céus. Haverá o grande dia que nós sabemos que vai acontecer. Mas e hoje? Tem como nós tirarmos o joio? Sim, e devemos tirar o joio do meio de nós. Mas como? Quem plantou ele? Foi o diabo, sim ou não? Se foi o diabo, é um mentiroso. O Paulo já começou a falar para nós agora há pouco. Cuidado, eles buscam só entendimento de prosperidade, não de prosperidade, né? Eles querem ensinamentos que eles se agradam, eles adoram seus mestres. Vocês já viram? Eu sou da igreja do fulano de tal, eu sou da igreja do ciclano. Eu não sou de Jesus, eu sou da igreja do fulano. Parece que falar da igreja daquele pregador é motivo de orgulho. Não, eu faço parte da igreja X, eu faço parte do ministério tal, como se o ministério fosse algo. O maior quem é, irmãos? Eu sou de Jesus e acabou. Eu frequento aquela igreja lá, daquele pastor. Você conhece? Então, mas eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Isso é mais importante para nós. E o que nós vemos hoje, não. Eu sou daquela igreja, eu sou de Paulo, sou de Apolo, de quem que você... O pessoal gosta de falar, de dar um nome, porque se sente orgulhoso. Claro que nós gostamos da nossa igreja, mas o Senhor quer que nós sempre exaltemos a quem? Jesus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, faça para a glória do Senhor. Nenhum homem merece glória nenhuma, por melhor que ele seja, por mais humilde que seja, por mais sábio que ele seja, por mais que ele seja usado por Deus, né? Nós não podemos adorar ele. Somente a Deus nós devemos adorar. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, 26. Guarde bem essa parábola do joio, que nós temos visto aqui. Paulo disse, né, que esses perigos, existe um perigo dos falsos irmãos no meio de nós. Nós vamos ver agora. Então, o joio, nós sabemos que, deixa eu voltar, como que nós tiramos o joio? Insistindo na palavra de Deus. Porque nós sabemos que o joio, quem é joio, foi plantado pelo diabo. E o que o diabo faz desde o começo? Ele é contra o evangelho, ele é contra a verdade. Nós temos que combater esse tipo de pessoa que prega uma coisa ou que vive uma coisa que não está na palavra. Não estou dizendo que você tem que ir lá brigar, mas quando vier para você, tem que pregar a verdade. Não, a palavra de Deus diz isso. Mas o joio é assim, não concordo com isso. Eu não aceito isso.
O joio, quando ele sai da igreja, ele não sai por causa do pecado do pastor, ele não sai por causa do pecado, ele sai porque ele não concorda com alguma coisa. Ele não concorda com aquilo que a verdade. Ele não concorda com a disciplina. Ele não concorda com as coisas que a palavra de Deus diz que tem que ser feita. Jesus, ele pregou e ele falou e eu tenho que seguir. Mas mas ele procura alguém que concorde com o pecado dele. Porque a pessoa vem na igreja, ela vai arrumar um monte de desculpa. Mas na verdade, o que ela não... Teve uma irmã que chegou uma vez para mim, várias vezes já aconteceu isso, mas eu vou dar um caso aqui, que ela chegou para mim e disse: pastor, não aguento mais, todo dia o senhor fala de dízimo. Eu falei: a senhora dá o dízimo? Não, eu falei: por isso. Por isso, quem dá o dízimo nem ouve eu falar de dízimo na igreja. Mas quem não dá o dízimo, aquilo parece que é uma perturbação. Ele está me acusando, ele sabe que eu não dou, então é por isso. O diabo começa, porque ele é do diabo, o joio. O joio começa: pastor, mas o senhor fala de fornicação, você está em fornicação? Porque a gente não gosta de ouvir, irmãos, aquilo que nós estamos fazendo errado. Eu vou chegar nessa parte também. Ninguém gosta de ser corrigido. Então, se você quer tirar o joio, você tem que corrigir ele. Ele não vai aceitar, por isso que ele vai sair do meio de você. Ele não vai aguentar a sã doutrina. E ele vai começar a se esquivar, procurar um lugar aonde fala aquilo que ele quer. Agora, tem gente que sabe: não, eu estou errado, e permanece. Não quer dizer que você é joio só porque você não está cumprindo. Não, o pastor está certo, a palavra de Deus é eu que estou errado. Aí é outra coisa. A pessoa não é joio, por quê? Porque ela reconhece o erro. Agora tem aquela que não quer reconhecer que está errado. E ela quer alguém que pregue que o erro dela é certo. Não tem problema não. Uma vez um pastor chegou para um rapaz, o rapaz falou assim: ó pastor, eu estou apaixonado por aquela menina, eu quero casar com ela. Aí o pastor deu uma boa lição para ele, bom aconselhamento para ele. Falou: vai lá e engravide ela. E ele foi lá e fez. Engravidou. Não durou um ano, separou. Então, o pessoal quer pastor assim, que fale aquilo que ele quer. Teve uma outra pessoa que chegou para mim, para nós, né? Comentando. Olha, eu comentei com o meu pastor e meu namorado vai vir morar comigo. Aí o pastor deu um bom conselho para esse casal. Falou: desde que o pai e a mãe permitam, vocês podem dormir até junto. Porque quem manda na casa é o pai e a mãe. Mas a palavra diz que fornicadores é o quê? Aquele que tem relação sexual antes do casamento. Fornicação não existe. Não, o pai é mais do que a palavra de Deus. Foi o pastor. Eu não sei se talvez a família dá um bom dízimo na igreja, o pastor tem medo de falar a verdade. E eu não estou preocupado com o teu dízimo, com a tua oferta. Eu vou falar a verdade. Se você não quiser, eu perdi o fulano do Senhor. Irmão, Deus manda 10 no teu lugar. A obra do Senhor não é minha. A gente fica triste porque a pessoa não quer ser corrigida. A pessoa não quer ouvir a verdade. Está buscando o seu entendimento e não o entendimento da palavra de Deus. Então existe isso. E aqui em 2 Coríntios capítulo 11, olha que o apóstolo Paulo fala sobre os falsos irmãos. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, porque ele era romano, né? Grego-romano, e ele era perseguido por Roma. Perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Eles existem, irmãos. Os falsos crentes, os falsos irmãos, eles dizem que são irmãos, mas são falsos. Por quê? São aqueles que a Bíblia, que o próprio Jesus disse, o joio está no meio de nós. Nós não vamos separar, Jesus vai vir para separar eles, que são os ímpios.
Os joios são, na verdade, os ímpios. Eles estão dentro da igreja, ouve a palavra, canta, louva, prega, faz tudo, irmãos. Você olhando assim, é perigoso, derruba pastor. Tem as falsas irmãs também que derrubam pastor. Jezabel, feiticeira. Toda Jezabel é uma feiticeira. Derruba pastor, se o pastor não souber, não tiver discernimento. Acaba com a igreja. Eles estão para acabar, porque ele é do... Quem plantou eles? O diabo. Eles estão para falar mal, faz como se diz? A panelinha. E começa a falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano. Não, se alguém está falando mal do irmão, ou até mesmo do pastor da tua igreja, irmão, cuidado com essa pessoa. Se ela fala mal, agora, pô, lá, o fulano lá está com problema assim, assim. Vamos orar, irmã? Vamos orar para aquela irmã, porque ela não está bem. Aí é outra coisa. Você não está falando mal. Apenas você detectou um problema. Vamos orar, ou vamos lá conversar com ela para ajudá-la, ou ajudá-lo, aí é outra coisa. Agora, você viu? Você viu? Irmão, esse é o joio, que isso daí cresce, e bebe daqui, bebe de lá, bebe de lá. Agora tem que respeitar, cada um respeita o limite do outro. Tem gente que não quer ajuda, respeita, mas nós temos que nos preocupar sim. Nós vamos ver daqui a pouco também sobre isso, que os falsos crentes fazem isso. Eles não estão preocupados, irmãos. Eles estão preocupados consigo e eles têm um prazer em desgraça, irmãos. A coisa pegou. Olha o fulano lá. Pegou. O apóstolo chegou. Agora o bicho vai pegar. Gosta de ver o circo pegar fogo. Gosta de ver tragédia. Gosta de ver sangue. Acho que deve ter assistido esses filmes. Gosta de assistir da Atena, essas coisas aí. Porque lá só sangue, né? Correndo, levou 10 tiros, foi 10 tiros na cabeça. Porque a pessoa ela tem prazer em coisas, em desgraça. Mas e as coisas boas, irmãos? Cadê o coração das pessoas que tem que estar? O Senhor diz que nós temos que ter amor ao próximo. E não ficar feliz com a desgraça, com a inveja, né? Tem gente que tem muita inveja do próximo e assim por diante. Gálatas 1, versículo 6. De 6 a 9, tá? Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Paulo disse 2 vezes. Só existe um evangelho, irmãos. E existe agora vários evangelhos. Um evangelho que não prega santidade. O evangelho que não prega que salvação. Hoje que nós vemos o evangelho que só prega bênção. Revelamento. Cuidado com os revelamentos. Tem gente que só vai atrás de revelamento. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Existe profecia, existem profetas de Deus. E se um profeta falar uma coisa e não acontecer, ele tem que morrer. Por isso que não fique atrás desses adivinhadores. Não fique atrás, porque Deus me mostrou que você tem isso. Irmão, o adivinhador sempre fala do passado e do presente, mas não fala do futuro. E quando fala do futuro, não acontece. Porque quando o profeta fala uma coisa, acontece. Não tem, porque é o próprio Deus. A Bíblia diz lá em Amós, Deus não faz nada sem antes avisar pelos seus profetas. Deus não vai fazer nada na tua vida, nem de bom, nem de ruim, se antes os profetas não falarem com você. Ele não permite. É que talvez você venha à igreja ou lê a Bíblia e não consegue ouvir Deus falar com você.
Você não vê, mas Deus te avisou. Deus te mostrou. Deus não faz nada sem antes avisar os profetas. Ele colocou isso. Por isso que nós temos que honrar os nossos profetas. Aqueles que pregam a palavra, aqueles que ficam na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Existe um outro evangelho que as pessoas estão correndo atrás. Uma vez eu até contei aqui, sexta-feira, eu vou contar de novo. Uma irmã, se ela estiver assistindo lá de Jales, ela orou para mim e falou: pastor, tem um pastor aqui na minha cidade e ele revela tudo, até RG, CPF. Irmão, o diabo, quantas vezes já falou seu CPF lá no mercado? O diabo já decorou teu CPF, filho. E ele vai falar através da boca dessas pessoas. É o diabo que está falando. É um espírito de adivinhação. Não tem nada de Deus. O que edifica saber o teu RG, teu CPF? Uma vez eu vi um cara que deu até o endereço da pessoa. Eu falei, mas você não sabe? Quantas vezes você já deu o teu endereço? Irmão, o diabo está ao derredor. Presta atenção. As pessoas creem tanto no sobrenatural, né? Quer ver tanto o sobrenatural de Deus, e quando vê o sobrenatural do diabo, não sabe discernir. Ele revela, ele adivinha tudo. Agora, o profeta não. O profeta, quando ele fala, tem que acontecer. Ele não pode falar nada que Deus não mandar ele falar. Por isso, que em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito: antigamente, Deus falava de várias formas aos nossos pais pelos profetas. Mas hoje, ele fala através do Filho. Quem que é o Filho? A palavra de Deus. Não existe profecia se não tiver confirmação na palavra de Deus. Não existe. Isso é mentira. Se alguém falar alguma coisa para você e não confirmar na palavra de Deus, porque aqui é o que, irmão? Palavra de Deus. Aqui é a voz de Deus. Toda profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Eu até preguei isso, esse versículo eu não trouxe. Depois você acha que o pessoal lá, acho que está em Atos, que eles via se estava na palavra ou não. Preguei acho que sexta-feira aqui, esqueci esse versículo. Então, voltando aqui. Há muito tempo, você colocou lá no Hebreus, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou por meio do Filho, que é Jesus, a palavra, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, irmão. Ele é o herdeiro, e por meio de quem fez o universo. É por meio dele, é por ele, para ele, sempre para ele, e nunca contra ele. Nós não podemos falar nada do que ele não nos mandou, mas infelizmente alguns estão seguindo isso. Alguns estão seguindo pessoas e vão atrás. É engraçado, eu já ouvi. Aí eu vou lá na igreja ver o que Deus tem que falar para mim. Aí começa o sapatinho de fogo. É isso que Deus manda dizer. Esse negócio, é isso que Deus manda dizer, cai fora, irmão. É isso que Deus manda dizer, cai fora. Cai fora. Tem profecia? Existe profecia. Tem profeta? Existe profeta que está na Bíblia, está na palavra. Agora, cuidado com os falsos. Aí ele começa, irmã, aí a irmã está lá, meu Deus, não vai. Aí acabou a sessão da profetada. Vamos para a palavra de Deus. Deus não falou comigo hoje. Ai, meu Deus do céu. E tem um monte assim, irmãos. Estão seguindo isso. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Porque quando um profeta abrir a boca para você, pode ter certeza. Eu conheço um profeta, conheço não, estou tendo contato com ele via WhatsApp. Tudo que ele fala, ele registra em cartório. Para ninguém falar que ele mentiu. Ele falou, e quando ele profetiza para você, ele falou, grava no WhatsApp. Ele grava porque o que eu falo tem que acontecer. E se você vai, e se não acontecer, eu não sou um homem de Deus. Irmão, quando ele fala é batata. Mas ele não fala do passado, ele falou, eu não sou, como que ele usa lá? Eu não sou adivinho. Eu não fico adivinhando as coisas. Você tem isso, você tem... Não, isso aí quem faz é o diabo. Eu sou profeta de Deus. Eu falo o que Deus manda falar para você. E o que eu falo acontece. Tanto é que ele registra em cartório.
Ele não é adivinho, irmãos, como muitos estão tentando adivinhar. E tem gente que fala, a irmã revelou que eu tenho que ficar com esse marido, que eu tenho que ficar com esse homem, que eu vou casar. Teve uma que veio uma vez, a irmã revelou que eu ia casar com um homem de terno e com Bíblia na mão. Aí eu olhei para ela assim e falei assim, eu já sou casado. Mas mesmo assim ela tentou dar em cima. Você vê? A mente da pessoa, né? A mente da pessoa, como que o diabo engana? O diabo fala aqui, irmãos. Está aqui. Esse daí. Atos 17, 11. Gravem isso. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem. Eles recebiam mensagem, profecia, com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Veio profecia? Amém. Não receba enquanto não houver confirmação nas Escrituras. Se não tiver nas Escrituras o que aquela pessoa profetizou, irmão, está amarrado em nome de Jesus. Aí uma vez eu encontrei uma pessoa, isso faz muito tempo, eles nem se aproximam de mim. Eles sabem, o Espírito que está neles sabe que não vai rolar o negócio. Não vai rolar esse negócio comigo. Agora, o que acontece? Teve uma irmã que veio falar, falou assim, que Deus está me mostrando. Eu falei, tudo bem, Deus está te mostrando, mas Ele vai ter que mostrar para mim primeiro. Enquanto Ele não mostrar para mim na palavra, eu não vou ficar com eu não recebo essa profecia, essa revelação. Está duvidando de mim? Eu falei, não duvido de ninguém, mas o diabo se veste de anjo de luz para enganar até os escolhidos. Deus só fala comigo através da palavra. Se não tiver confirmação na palavra, eu não aceito profecia de ninguém. Amém? Agora, cada um vive do jeito que quiser. Eu vivo segundo o Evangelho, segundo o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, pregou para nós, Lucas, todos esses que nós sabemos que Deus usou para escrever a palavra de Deus. Vamos lá, Gálatas 1,6 já foi, né? Tiago 2,13, outro tipo de crente. O crente sem misericórdia e sem fé. Irmão, o que tem de crente sem misericórdia e sem fé, sem misericórdia ao próximo, sem amor ao próximo. Venha a nós o teu reino, e a ti nada. Venha a nós o vosso reino, e você que se dane. As pessoas só vivem para elas. Vamos entender isso? Tiago 2,13. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Então haverá o julgamento. Você não é misericordioso? Irmão, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus vai olhar para as pessoas. Você teve misericórdia? Misericórdia não é apenas perdoar, irmãos. A misericórdia, ela está ligada a você ajudar o próximo, amar o próximo. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu preguei já umas mensagens atrás, e essa é a minha visão, e eu quero expor a vocês. Agora, eu vejo dessa maneira. Eu não estou dizendo que vocês devem seguir, tá bom? Mas eu vejo dessa maneira e não vejo nada contra a palavra do Senhor. Quando Deus é amor, a Bíblia diz, Deus é amor, concordo, Deus é amor, mas Ele não é sentimento. A Bíblia diz, aqueles que me amam são aqueles que cumprem os meus mandamentos. Então são atitudes. Amar para Deus são atitudes. Por exemplo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho. Para Ele demonstrar amor, Ele teve que tomar uma atitude. Então, amar o próximo não é apenas sentimento. É você tomar uma atitude em relação àquele próximo. Qual é a maior maneira de eu amar o meu próximo? Levar a Deus a ele. Levar Jesus para ele. Não adianta eu estar lá dando peixe para ele comer. Peixe. Ensine ele a pescar. Amar o teu próximo não é você sentir, eu vou ajudar. Claro, temos que ajudar aqueles que precisam. Mas demonstrar amor é o que Deus demonstrou para nós. Ele deu o Filho, Ele deu Jesus. E quem que nós temos que dar às pessoas? Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Então, se você ama o próximo, você tem
o interesse de levar a palavra de Deus para aquela pessoa, não apenas de ajudá-la. Ajudar faz parte, mas vai chegar uma hora que tem gente que você ajuda, aí fala assim, vamos para a igreja? Eu ia onde na igreja, mas me deu uma preguiça. Eu ia na igreja. Irmão, cai fora. Eu ajudo, mas chega uma hora, eu cerro. Não quer Jesus? Para mim, não preciso mais ter misericórdia dessa pessoa. Por quê? Porque sem Jesus não podemos fazer nada. Ele é a verdade. Nós devemos ajudar, mostrar, nós estamos aqui para te ajudar. Mas o principal é você conhecer Jesus. É você conhecer a palavra de Deus. Então, ele diz, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Nós temos uma religião aí que eles são muito de fazer caridade. É misericórdia? É. Mas ensina o caminho? Ensina a verdade? Jesus ensinou os discípulos. Os discípulos vão lá, pregam o evangelho, expulsa demônio, cura os enfermos e ressuscita os mortos. Joia. Não leva dinheiro, não. Não leva bolsa, não. Misericórdia. Né? Amor. Não, pode deixar que tudo vai ser acrescentado na sua vida. E não faltou nada para eles. Ensinou eles a viver da fé. Viver da fé é isso, irmãos. Irmãos, eu não estou aqui criticando, mas a minha Bíblia está escrito que todo pregador vive da obra, vive da fé, obra. Você tem que ganhar o seu salário, o pregador vive da obra. Esse negócio de pregador trabalhar e fazer a obra, eu não concordo. Por mais que tenha um monte aí. Tem gente que, por exemplo, quem tem ministério, acabou. Jesus chamou os discípulos, era tudo pescador, outro era cobrador de imposto, eles continuaram fazendo a sua... Não. Eles foram viver do evangelho. Viver da fé. É o que está acontecendo. O falso crente não vive da fé. Olha o que diz o versículo próximo. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhes dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está o que, irmãos? Morta. Então veja, a fé ela precisa estar acompanhada de obras. O que é a obra? Demonstração da sua fé. Que adianta eu chegar para uma pessoa também, eu dar comida para ela, ou eu não dar, vai lá e se vira. Ela sabe. Jesus primeiro treinou os seus discípulos. A hora que ele viu que eles estavam preparados, falou, vão agora. Não leva a carteira não, que vocês vão ver que Deus vai sustentar. Vieram tudo felizes, expulsamos o demônio, vieram talvez mais gordinho, porque o pessoal alimentava eles, não faltou nada, não levaram carteira. Ou seja, eles aprenderam a viver da fé. O apóstolo Paulo foi um. Ele ficou 5 anos sem conhecer os discípulos. Depois que eles foram ver, ele foi conhecer os apóstolos lá de Jesus. E ele teve um ano que ele teve que fazer tenda para sobreviver, mas ele fala lá em Filipenses, eu não sabia que eu tinha direito de receber da obra. E aí ele fala lá de Filipenses, que esses irmãos de Filipenses, mesmo não tendo condições, são os que mais me ajudam na obra. Ele parou de fazer tendas, porque ele descobriu que ele mesmo pregou que o obreiro tem que viver da obra. Quem faz a obra tem que viver na obra. Isso tem que ter o que, irmão? Fé. E o que nós vemos hoje, poucos vivendo da fé. Às vezes deixam de pregar o evangelho da verdade para manter uma pessoa no pecado só por causa do dinheiro dela. Prefere deixar a pessoa, não, se o irmão ou a irmã for embora, o dízimo, a oferta dela, né, se eu for lá e pregar a verdade, aquela pessoa vai sair da igreja. Mas e aí, irmãos? Vive da fé ou não? Prega na fé ou não? Se eu fosse economizar as minhas palavras, essa igreja aqui já
teria 3 vezes mais gente aqui. Mas não podemos deixar de falar a verdade. Amém? Mateus 16, 27. Porém, se nós não obedecemos o Evangelho, irmãos, nós também não vamos ser salvos. Você não vai ser salvo porque você está na igreja. Você vai ser salvo porque você obedece o Evangelho. Mas que Evangelho você está obedecendo? Jesus disse: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Cadê a sua obra segundo a palavra de Deus? Segundo o Evangelho. Cuidado, irmãos, o falso, presta atenção, qual que é a diferença do falso e do verdadeiro? Você vai ter uma nítida, eu já falei isso aqui, mas eu vou deixar registrado. Se eu pegar uma notinha de R$200, agora da moda é de 200, de 100 já era, agora é de 200. Antes eu falava da 100, a de 200 eu nunca dei. Você pegar uma nota de 200, ela é meio azulada, ela é meio assim azulada. Amém? E tem o que lá? Um lobo-guará, amém? Aí te dão uma nota de 100, meio azulada, mas com um cachorrinho lá. E aí? Você vai pegar, você vai falar o quê? Essa é o quê? Não, essa é mentira. A falsa, ela é igualzinha à verdadeira. Só quem tem conhecimento e tem aquela canetinha, sabe onde estão as marcas. Se você não tiver conhecimento, você pega a nota falsa. Você cai na mentira se você não conhecer a verdade. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Erreis por não conhecer as Escrituras do poder de Deus. Tem gente aceitando o evangelho falso, porque ele é parecidíssimo com o verdadeiro, porque é usado a Bíblia também. Mas existem princípios de Deus que não podem ser anulados, irmãos. Existem alguns princípios de Deus que você fala, isso não pode ser um Deus de amor, e tem gente que segue, tem gente que fala que Deus castiga, que a mão de Deus pesa, que Deus faz isso. Se Deus faz todo o mal, quem faz? E o diabo faz o quê? Existem princípios que nós não podemos mudar. Aprenda com o Eliú lá em Jó, lê o livro, acho que é Jó 32 em diante. Aprenda com o Eliú, quem foi o Jó, os pecados de Jó, e o maior pecado de Jó é o orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste. Jó achava que ele era mais do que Deus. Está escrito lá, irmão. Aí o que acontece? Quem foi a pessoa que quis ser mais do que Deus? Lúcifer. Quem que estava com Jó? Lúcifer, o espírito dele. Por isso que aconteceu toda aquela desgraça na vida dele. Lê lá, irmão, lê o livro. Não lê só os 2 capítulos primeiro, não. Ali tem uma figura de linguagem. Ali foi escrito segundo a época. Cada caso é um caso. Tem que estudar mais para você entender. Mas não é um assunto de hoje. Outro tipo de crente. A hora passa, hein? Os crentes que amam a terra. João capítulo 12, 24. Tem uns crentes, você pode olhar para ele, o falso crente, eles amam a terra. Digo-lhes a verdade, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Lembra da parábola do joio e do trigo? Sim ou não? O joio na terra aqui tem que o quê? Tem que o quê? Quando ele estiver na terra, ele tem que o quê, irmãos? Morrer. Quem é trigo morre para o mundo. Morre para a terra, morre na terra. Não quer nada da terra. Estou dizendo que você morre, vai morrer, não. Você morre para as coisas da terra. Você não tem interesse mais. O que vier, amém. Uma Ferrari. Ai, o que é Ferrari? Hoje, para o crente que é joio, meu Deus, se eu tivesse uma Ferrari. Meu Deus, se eu tivesse esse dinheiro. Esse é o joio. Porque o crente verdadeiro, irmãos, ele não está preocupado com dinheiro. Ele sabe viver que nem Paulo, com pobreza e na riqueza. Não é isso que ele almeja. Não que Deus vai deixar a pessoa viver na miséria, pois Deus ama aquele que faz a obra dele, aquele que anda na palavra de Deus. Mas não está preocupado com isso. Porque o crente verdadeiro morreu para as coisas da terra. Amém? Versículo próximo.
Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida, neste mundo, a conservará para a vida eterna. Está dando para entender, irmãos, o falso e o verdadeiro? Irmão, eu odeio esse mundo, irmãos. Mais um. Quem me serve, olha aí, quem me serve, quem é trigo, precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Irmão, se você serve a Deus, você não precisa ter medo de nada, viu? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será o quê? Agora, se você não serve a Deus, vigia. Vigia que o bicho pode pegar. E se pegar, cloroquina, não sei. Fica sossegado, irmão. Vive sossegado. Toma as suas vitaminazinhas aí, toma o seu solzinho, se alimenta bem e vai viver a sua vida sossegada. Esquece essas coisas aí. Esquece isso da tua cabeça. O medo acaba com você. Deus não nos deu espírito de medo, irmãos. Deus nos deu a fé que está alicerçada na palavra de Deus. Irmãos, isso vai piorar. Vai vir o 2 e o 3. Eu quero ver o crente no 3, a maioria dos crentes vão entregar. Não vão aguentar. Não vão aguentar. Eu não sei não se a marca da besta não vai ser a vacina. Não sei, irmão. Não sei. Porque eles já estão ameaçando, né? Já começaram a ver a reação. Quem não tomar, eles querem obrigar. A marca da besta que eu lembro, na minha Bíblia está escrito lá que tem que ser o quê? Obrigado. E aquele que tomar, colocar, será o quê? Vai para o inferno. Então o arrebatamento vem antes disso. Porque a única coisa que impede do anticristo manifestar é a igreja do Senhor. A porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Lá em Tessalonicenses diz, ainda há um que impede dele manifestar. É a igreja verdadeira. Os trigos. Agora que tem de joio crescendo, para, se possível for, até tirar o trigo do meio, está assim. Estou terminando. O crente de fé morta, Mateus 15, 7, diz assim, essa aqui é gostoso. É o que eu falei no começo. Jesus está falando, viu, irmão? Não sou eu, hein? Não vem com esse negócio, o pastor falou, o apóstolo pregou, não vem põe a culpa em mim, não. É Jesus. Hipócritas. Não, tem que tratar com amor. Tem que tratar com amor. Não pode chamar de hipócritas. Que isso, se Jesus falasse hoje, é assédio moral isso aqui. Hipócritas. Não, que pastor muito ruim, muito duro. Chamou de hipócrita. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, olha o que eu escrevi aqui. Todos os domingos cantam louvores que falam do seu amor apaixonado por Deus. Jesus, eu te amo. Mas não tem compromisso com Deus. Eles cantam a mentira, são os maiores mentirosos dentro da igreja. Vem na igreja, canta louvores, mas não estão cantando de coração. Estão cantando da boca para fora. Estão tocando lá para se mostrar, mas não estão tocando para Jesus. Não estão cantando para Jesus. Não estamos louvando com o coração em Jesus. São hipócritas. Lembre de Jeremias 17:10. Eu esquadrinho corações, eu provo pensamentos. Como que você vê na igreja? Tem gente que chega na igreja e fica assim, ó. Até com a letra aqui. O Senhor está dizendo, você é hipócrita. Não sou eu que estou dizendo. O Senhor Jesus está dizendo, você é hipócrita. Por quê? Porque você, o que Ele está falando? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse ainda canta, tem uns que nem cantam. Irmãos, nós fomos chamados para o quê? Adorar o Senhor. Em espírito, os verdadeiros adoradores. Hoje o povo não consegue. Mas põe lá um sertanejão. Bota do violão. Aí o bicho pega. Aí, né? Aí, tempinho bom. Agora, quanto louvor. Ai, meu Deus.
E canta, mas canta com aquela vontade. Veja. Então, o que fazer com eles? O que fazer com os joios dentro da igreja? O que fazer com os joios que estão por aí? 2 Timóteo 4,2, vou voltar onde eu comecei. E termino com mais 2 versículos, mas só vou ler. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Tem que pregar a verdade, irmãos. Não tem outro jeito. Vão gostar? Não. Vão se sentir incomodados? Vão. Vão sair da igreja? Vão. Vão fazer o quê? Mas Jesus mandou pregar. Porque eles querem ouvir coisa boa. Não tem que ser, não tem que amar. Jesus, o jovem Henrique falou, bom mestre. Falou, bom, não sou bom não. Tem que ser bom. Mateus 12, 21, 12. Irmão, o médico está lá para curar, sim ou não? Sim ou não? Padeiro está lá para fazer o quê? Açougueiro está lá para cortar bife, vender bife. Mecânico está lá para consertar carro. Pastor está aqui para quê? Para pregar a palavra. Para pregar a palavra. O seu maior amigo é Jesus, irmãos, não é o pastor. O Senhor é o teu pastor. Eu só ensino você a servir a Ele. Mas é a Ele que você deve amar. Lógico que nós amamos, nós gostamos, somos amigos, não tem problema essa amizade. Mas entre eu e Jesus, fica com Jesus. Entre obedecer a mim e obedecer a Jesus, obedeça a Jesus, obedeça a palavra. Maldito é o homem que confia no homem, fica com Jesus, não fique com pessoas. Aquele que não deixa pai, aquele que não deixa mãe, aquele que não deixa esposa, filhos, por amor a mim, não são dignos de serem os meus discípulos. Fique com Jesus. Jesus entrou no templo, aquele dia ele estava, muita gente fosse falar hoje, estava endemoniado. Jesus estava endemoniado. Se alguém fosse ver ele hoje, estivesse filmando, que nem na câmera, esse cara estava endemoniado. Jesus entrou no templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Hoje a igreja é pizzaria, hoje a igreja faz churrasco, vende. Hoje a igreja, que mais que faz? É salão de festa, é encontro de casais, é restaurante. Só não é casa de oração. Aqui é casa de oração, irmãos. Nós não temos que usar a igreja, isso aqui foi consagrado para fazer a obra de Deus. Não, vou fazer encontro. Irmão, esse negócio de encontro de casal já encheu, acabou. Ficar em encontro de casal, é casal para sempre, isso acabou, isso já era. Isso está mais batido que carne de segunda, irmão. O que tem ali não tem vida nenhuma. Você vê um povo que faz isso aí, está pior. Conheço um monte que já fez, já está pior do que era. Vamos para a palavra, Jesus é que liberta. A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Quem tem ouvido, ouça. Mateus 21, 23, agora eu termino. 21, 23 até o 27. Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Depois de tudo isso, que ele fez tudo isso, chutou o pau da barraca, expulsou todo mundo, bateu. Aí vieram os líderes. Os caras bons, os caras que diziam que eram o top. Jesus entrou no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade está fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Respondeu Jesus, eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Eu gostava de Jesus, que ele dava na lata. Pá, escreveu, não leu, o pau comeu. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele perguntará, então por que vocês não creram nele? Que mataram, né? Mas se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos consideram João um profeta. Eles responderam a Jesus, não sabemos. E ele lhe disse, tampouco lhes direi com que autoridade estão fazendo essas coisas.
Eu gosto de Jesus por causa disso. Ele não levava desaforo para casa, irmão. Falava a verdade, dava na cara. Claro, não era, ele foi violento lá, mas ele estava errado? Não. Defendia a casa do Senhor. Tem um preço. Bem-aventurados aquele que tem sede de justiça. Preste atenção, irmão. Nós estamos vivendo um mundo onde muitos falsos crentes estão no meio de nós. O joio está plantado. E quem plantou foi o diabo. Amém? Aplauda o Senhor Jesus.